Você já sentiu que a sua própria mente é a sua pior inimiga? Que quanto mais você entende o mundo, menos encontra paz nele? Se você está ouvindo isso agora, provavelmente conhece essa sensação íntima, aquela pressão constante, atrás dos olhos, como se sua consciência fosse uma luz muito forte, queimando tudo que toca. Carl Jung descobriu algo perturbador sobre isso, algo que a maioria das pessoas prefere não ouvir. Ele percebeu que nossa inteligência moderna não é uma bênção, é uma maldição disfarçada. E quanto mais inteligente você se torna, mais profunda essa maldição se torna. Mas o que Jung descobriu vai além do óbvio. Não é só que pessoas inteligentes pensam demais. É algo muito mais sombrio, muito mais primitivo e talvez muito mais esperançoso do que você imagina. Deixe-me contar sobre um paciente que Jung atendeu em 1912. Um brilhante professor de filosofia, doutor em 3 áreas diferentes. Falava 7 idiomas. Conseguia debater qualquer conceito abstrato com uma precisão cirúrgica. Mas havia um problema. Ele não conseguia mais sentir alegria nenhuma. Era como se sua capacidade de análise tivesse carbonizado sua capacidade de simplesmente existir. Jung ficou fascinado. Como alguém tão desenvolvido intelectualmente podia ser tão emocionalmente devastado? A resposta que ele encontrou mudou toda a nossa compreensão sobre inteligência e sofrimento. O professor não estava deprimido no sentido clássico. Ele estava sofrendo do que Jung chamou de mente sem raízes. Sua mente tinha se tornado tão refinada, tão analítica, tão civilizada, que havia rejeitado completamente seus impulsos primitivos, seus instintos, sua humanidade básica. Imagine sua psique como uma casa. A consciência é o andar de cima, bem iluminado, organizado, racional. A sombra é o porão, escuro, bagunçado, primitivo. Pessoas menos inteligentes vivem naturalmente entre os 2 andares. Sobem e descem conforme necessário. Mas pessoas muito inteligentes, elas selam o porão, trancam a porta, fingem que ele não existe. E aqui está o paradoxo cruel que Jung descobriu. Quanto mais você desenvolve sua consciência, mais você se desconecta de sua sombra. Mas a sombra não desaparece. Ela apenas apodrece no escuro. E quando algo apodrece dentro de você, o cheiro contamina tudo. Você já notou como pessoas extremamente inteligentes têm uma tristeza particular nos olhos, como se carregassem um peso invisível? Jung percebeu que esse peso tem um nome. Chama-se ansiedade existencial exacerbada. É quando sua mente se torna tão afiada que corta até seus próprios sentimentos. Pense comigo. Quando foi a última vez que você sentiu alegria genuína? Não satisfação intelectual, não o prazer de resolver um problema complexo. Alegria pura, como uma criança correndo na chuva sem se preocupar em se molhar. Se você demorou para responder, você entende exatamente do que Jung estava falando. Mas havia algo ainda mais perturbador em sua descoberta. Jung percebeu que a era moderna estava criando um novo tipo de neurose, uma epidemia silenciosa de consciências hiperdesenvolvidas. Pessoas tão inteligentes que se tornaram prisioneiras de sua própria lucidez. O professor de filosofia era apenas o começo. Jung começou a ver esse padrão em todos os lugares. Cientistas brilhantes que não conseguiam mais se maravilhar com o universo que estudavam. Artistas geniais que analisavam sua própria criatividade até ela morrer. Pensadores profundos que se afogavam na profundidade de seus próprios pensamentos. Era como se a inteligência moderna tivesse se tornado um fogo, dissolvendo nossa capacidade de simplesmente ser. Jung chamou isso de maldição da razão. E quanto mais ele estudava, mais percebia que não era um defeito individual. Era um defeito da própria civilização. Nós havíamos criado uma cultura que recompensava apenas a consciência e punia qualquer expressão do lado oculto. Mas então, Jung fez uma descoberta ainda mais chocante. Ele percebeu que essa separação entre consciência e sombra não era apenas psicologicamente destrutiva, era evolutivamente antinatural. Durante milhões de anos, nossos ancestrais viveram em harmonia com seus impulsos primitivos.
Eles eram inteligentes o suficiente para sobreviver, mas primitivos o suficiente para prosperar. Eles não analisavam cada emoção, não questionavam cada instinto. Eles simplesmente viviam e eram, de maneiras que nossa mente moderna mal consegue compreender, profundamente felizes. Jung começou a suspeitar que nossa inteligência moderna não era evolução, era uma mutação, uma aberração, como se tivéssemos desenvolvido uma força mental tão forte que havia atrofiado todos os outros. Você sente isso? Não sente? Aquela sensação de estar sempre analisando, sempre pensando, sempre observando sua própria vida em vez de vivê-la? Como se você fosse um crítico de cinema assistindo ao filme da sua própria existência, mas nunca realmente participando da história. Jung descobriu que quanto mais inteligente uma pessoa se tornava, mais ela se sentia como um estrangeiro em seu próprio corpo, como um alienígena tentando entender uma espécie primitiva chamada humanidade. E, ironicamente, essa espécie primitiva incluía eles mesmos. O professor de filosofia descreveu perfeitamente para Jung: eu entendo tudo sobre a condição humana, exceto como se sente ser humano. Essa frase assombrou Jung por anos, porque ele percebeu que havia capturado a essência da maldição moderna. Nós havíamos nos tornado especialistas em humanidade, mas amadores em ser humanos. E aqui está onde a descoberta de Jung se torna verdadeiramente perturbadora. Ele percebeu que essa separação não era acidental, era o resultado de milênios de condicionamento cultural. Nós havíamos sido treinados para desconfiar de nossos instintos, para reprimir nossos impulsos, para polir nossa consciência até ela brilhar e nossa sombra desaparecer. Mas a sombra nunca realmente desaparece. Ela apenas se torna mais densa, mais tóxica, mais destrutiva. Jung começou a ver os sintomas em todos os lugares. Pessoas brilhantes que sofriam de insônia crônica porque suas mentes nunca paravam de analisar. Gênios que desenvolviam ansiedade paralisante porque conseguiam ver todos os possíveis problemas futuros. Intelectuais que se sentiam completamente desconectados de outras pessoas porque sua inteligência havia se tornado uma barreira, não uma ponte. Era como se a própria ferramenta que deveria nos libertar nos havia aprisionado. Mas então, Jung fez uma observação que mudou tudo. Ele notou que algumas pessoas inteligentes não sofriam dessa maldição. Havia cientistas brilhantes que também eram profundamente felizes. Artistas geniais que viviam com paixão desenfreada. Pensadores profundos que irradiavam uma paz quase primitiva. O que eles tinham que os outros não tinham. Jung estudou esses casos por anos, dissecou suas personalidades, analisou suas histórias e descobriu algo que mudou completamente sua compreensão sobre inteligência e felicidade. Essas pessoas não haviam rejeitado seu lado oculto, elas o haviam integrado. Haviam encontrado uma maneira de ser simultaneamente inteligentes e primitivas, conscientes e instintivas, analíticas e emocionais. Elas viviam, como Jung colocou, no casamento sagrado entre luz e escuridão. E aqui está o mais fascinante. Todas descreveram um momento específico, um momento de revelação, quando perceberam que sua inteligência não precisava ser uma prisão, que havia uma maneira de usar sua consciência desenvolvida para se reconectar com sua humanidade primitiva, não para se separar dela. Jung chamou esse processo de individuação, mas não era apenas um conceito psicológico. Era literalmente uma receita para escapar da maldição da razão. Ele percebeu que o problema não era ter uma consciência desenvolvida. O problema era ter uma consciência desenvolvida sem uma sombra integrada. Era como tentar voar com apenas uma asa. E quanto mais Jung explorava essa descoberta, mais ele percebia que havia algo ainda mais profundo acontecendo. Algo que conectava diretamente com os desafios únicos da nossa era. Algo que explicava por que pessoas inteligentes hoje sofrem de maneiras que seus ancestrais nunca sofreram. Mas para entender completamente o que Jung descobriu, precisamos mergulhar mais fundo. Precisamos examinar exatamente como nossa era digital amplificou essa antiga divisão entre consciência e sombra. E mais importante, precisamos descobrir o método exato que Jung desenvolveu
para curar essa separação, porque o que ele encontrou não era apenas uma teoria, era um caminho prático, um mapa detalhado para escapar da prisão de uma mente hiperdesenvolvida, um caminho que talvez seja exatamente o que você está procurando. Nossa era digital fez algo terrível com essa descoberta de Jung, algo que ele jamais poderia ter previsto. Nós não apenas criamos uma cultura que separa a consciência de sombra, nós criamos uma tecnologia que torna essa separação quase irreversível. Pense comigo. Quando foi a última vez que você ficou realmente entediado, não irritado com uma tarefa, não impaciente com uma espera, verdadeiramente entediado, aquele tipo de tédio profundo onde sua mente simplesmente para de analisar e começa a sonhar? Se você não consegue lembrar, você entende exatamente o problema. Jung descobriu que o tédio era, paradoxalmente, essencial para a saúde psíquica. Era nesses momentos de vazio mental que a sombra naturalmente emergia. Quando nossa consciência parava de vigiar, nosso inconsciente tinha permissão para brincar, para sonhar, para existir. Mas agora, nossos smartphones são como vigilantes digitais. Eles garantem que nossa consciência nunca descanse. Sempre há mais uma notificação, mais um artigo, mais uma análise. Nossa mente inteligente está sempre ocupada, sempre alimentada, sempre acesa. E nossa sombra, ela definha no escuro digital. Jung estudou um caso particularmente revelador em 1923. Uma jovem escritora que sofria do que hoje chamaríamos de burnout criativo. Ela era brilhante. Conseguia analisar literatura com uma precisão que impressionava seus professores, mas não conseguia mais escrever uma única linha criativa. É como se eu fosse um crítico perfeito de algo que nunca mais conseguiria criar. Ela disse a Jung: soa familiar? Quantas pessoas hoje são especialistas em consumir conteúdo, mas se sentem completamente incapazes de criar algo autêntico? Jung percebeu que o problema dela não era falta de habilidade, era excesso de análise. Sua consciência havia se tornado tão refinada que estava sufocando sua intuição criativa. Ela sabia demais sobre como escrever bem, para permitir que algo genuíno emergisse. O tratamento que Jung desenvolveu para ela se tornou a base de seu método revolucionário. E aqui está onde as coisas ficam realmente interessantes. Porque o que ele fez desafiou tudo que a psicologia da época acreditava sobre cura mental. Em vez de tentar fortalecer ainda mais a consciência dela, Jung fez o oposto. Ele a ensinou a deliberadamente enfraquecer sua vigilância mental, a criar espaços onde sua sombra pudesse emergir sem julgamento. Ele chamou isso de imaginação ativa, mas não era meditação no sentido moderno, não era visualização guiada, era algo muito mais primitivo. Jung pedia para ela sentar em silêncio e permitir que qualquer imagem surgisse em sua mente, sem analisar, sem interpretar, sem pensar, apenas observar o que emergia do escuro. No início ela resistiu. Isso não faz sentido, ela protestou. Como parar de pensar vai me ajudar a pensar melhor? Mas Jung insistiu, e lentamente, algo extraordinário começou a acontecer. Nas primeiras sessões, apenas fragmentos emergiam, imagens estranhas, sensações sem lógica, impulsos que sua mente consciente imediatamente rejeitava como bobos ou inapropriados. Mas Jung a encorajou a dialogar com essas imagens, não analisá-las, dialogar com elas, como se fossem pessoas reais. Quem é você? Ela perguntaria para uma figura sombria que aparecia repetidamente em suas visões. E a figura respondia, não com palavras que sua consciência criava, mas com respostas que emergiam de algum lugar mais profundo, mais antigo, mais verdadeiro. Após 6 meses desse processo, algo incrível aconteceu. Ela não apenas voltou a escrever, ela começou a escrever com uma autenticidade que nunca havia alcançado antes. Suas palavras tinham um peso emocional que sua análise técnica jamais conseguira produzir. É como se eu tivesse encontrado uma parte de mim que não sabia que existia. Ela relatou a Jung. Mas Jung sabia que havia encontrado algo muito maior que um tratamento individual. Ele havia descoberto um método universal,
para curar a divisão moderna entre consciência e sombra. O processo tinha 4 estágios distintos, e aqui está o que talvez seja mais relevante para nossa era. Cada estágio era especificamente projetado para reverter os efeitos de uma consciência hiperdesenvolvida. O primeiro estágio, Jung chamou de reconhecimento da sombra. Não era autoanálise, era o oposto. Era aprender a observar seus impulsos sem julgá-los, seus pensamentos inapropriados sem censurá-los, suas emoções primitivas sem sofisticá-las. Jung percebeu que pessoas inteligentes haviam se tornado especialistas em rejeitar partes de si mesmas antes mesmo de conhecê-las. Era como um editor interno que cortava frases antes que fossem escritas. O segundo estágio era o mais desafiador: diálogo com a sombra. Era literalmente conversar com os aspectos rejeitados de sua personalidade como se fossem pessoas separadas. Parece maluco? Jung descobriu que era exatamente o que nossa psique primitiva fazia naturalmente. Nossos ancestrais conversavam com espíritos, deuses, vozes internas, não porque eram supersticiosos, mas porque eles intuitivamente sabiam como dialogar com as diferentes partes de sua própria mente. Nossa inteligência moderna rotulou isso como primitivo e o rejeitou. Mas Jung percebeu que, ao fazer isso, descartamos uma tecnologia psicológica milenar. O terceiro estágio, Jung o chamou de integração ativa. Era onde as descobertas feitas nesse diálogo com o lado oculto eram conscientemente incorporadas ao dia a dia. Não como uma indulgência emocional, mas como uma expansão intencional da personalidade. Jung descobriu que pessoas que completavam esse estágio desenvolviam algo que ele chamou de inteligência integral. Elas mantinham toda a capacidade analítica, mas ganhavam acesso a intuições, criatividade e sabedoria emocional antes bloqueadas. Era como se tivessem desbloqueado um software mental sempre instalado, mas nunca ativado. O quarto estágio era o mais misterioso: transcendência da dualidade. Era quando a pessoa não apenas integrava consciência e lado oculto, mas transcendia a necessidade de separá-las. Jung observou que pessoas que alcançavam esse estágio desenvolviam uma qualidade quase paradoxal. Eram simultaneamente as pessoas mais inteligentes e mais simples que ele conhecia. Podiam discutir conceitos filosóficos complexos de manhã e brincar como crianças à tarde, sem conflito interno, sem sensação de incoerência. Elas haviam se tornado, nas palavras de Jung, primitivamente sofisticadas. Mas é aqui que a descoberta de Jung se torna verdadeiramente revolucionária para a nossa era. Ele percebeu que esse processo não era apenas terapêutico, era evolutivo. Jung começou a suspeitar que a divisão entre consciência e lado oculto não era um erro da natureza humana. Era um estágio necessário no desenvolvimento da espécie, como uma crisálida, necessária, mas não permanente. Ele teorizou que a humanidade estava passando por uma transformação evolutiva, que nossa era de hiperdesenvolvimento da consciência era preparação para um próximo estágio, a emergência de uma nova forma de inteligência que integrasse aspectos racionais e instintivos. Mas essa evolução não era automática. Exigia escolha consciente, trabalho intencional e, principalmente, coragem para descer ao porão psíquico que nossa cultura nos ensinou a evitar. Jung testou seu método com centenas de pacientes ao longo de décadas, e o padrão era sempre o mesmo. Pessoas que completavam o processo não apenas se tornavam mais felizes, elas se tornavam mais criativas, mais intuitivas, mais vivas. Mas talvez o mais surpreendente fosse que elas também se tornavam mais inteligentes. Não no sentido analítico, mas em um sentido mais profundo. Elas desenvolviam o que Jung chamou de sabedoria integrada. Era como se, ao parar de lutar contra parte de si mesmas, elas liberassem energia mental antes desperdiçada em conflito interno. Hoje, neurologistas estão descobrindo que Jung estava certo. Estudos mostram que pessoas que integram aspectos emocionais e racionais de sua personalidade usam mais áreas do cérebro simultaneamente. Elas não são apenas psicologicamente mais saudáveis, são neurologicamente mais eficientes. Mas aqui está o que talvez seja mais relevante para você agora.
Jung descobriu que o processo funciona especialmente bem para pessoas muito inteligentes, porque a mesma capacidade analítica que criou o problema pode ser usada para solucioná-lo. É como usar um bisturi para remover um tumor causado por outro bisturi. A questão é, você está disposto a usar sua inteligência de uma maneira completamente diferente? Não para analisar e controlar, mas para observar e integrar. Porque o que Jung descobriu não era apenas uma teoria psicológica, era um mapa prático, um GPS para sair da prisão mental que nossa própria inteligência construiu. E talvez o mais esperançoso de tudo, ele descobriu que a jornada, embora desafiadora, era profundamente libertadora. Imagine acordar um dia e perceber que sua mente não é mais seu carrasco, que sua inteligência não é mais uma maldição, que você pode ser simultaneamente profundamente pensativo e simplesmente feliz. Jung chamou esse estado de individuação completa. Outros chamaram de iluminação, ou autorrealização, ou simplesmente casa. Mas talvez a melhor descrição venha de um dos últimos pacientes de Jung, um matemático brilhante que, após completar o processo, disse algo que assombrou Jung pelo resto de sua vida. Pela primeira vez, sinto que minha inteligência está a serviço da minha humanidade e não o contrário. Essa inversão simples muda tudo, porque quando sua humanidade lidera e sua inteligência serve, você não perde sua capacidade analítica, você a liberta. Você para de usar sua mente para se proteger da vida e começa a usá-la para se conectar com ela. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você descubra que ser inteligente não precisa significar ser infeliz. Talvez você descubra que sempre teve as chaves da própria prisão. Você só precisava parar de analisar as chaves e simplesmente usá-las.